Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está ouvindo esse podcast, mas hoje é um dia tremendo, poderoso. E eu espero que essa programação também seja bastante relevante para você. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o podcast Travessia. Eu estou quase com profecia aqui, né? Travessia, a presença dos jovens ali, dos líderes da Jocum, que muito nos ajudaram nesta enchente passada de 2024. Foram pessoas assim que realmente tremendas para nós, que fizeram toda a diferença e marcaram esse tempo como um tempo que o quanto vale a pena você fazer missões. E hoje estou aqui com o Dalvan. Boa tarde, tudo bem, apóstolo? Maravilha. Boa tarde, apóstolo. Com Julio. o Julio, nosso uruguaio. Chileno. Sempre eu tenho, porque tem um uruguaio junto com a gente. Depois pode ficar mais perto do microfone. E os nossos cachinhos negros aqui. Eduardo. O Eduardo. Então estamos com o Eduardo, com o Julio e também com o Dalvan. E a gente vai ter um papo agora bastante livre, conversar um pouquinho sobre tudo o que fizeram ali. Espero que você fique nessa programação. Principalmente você quer saber um pouquinho sobre as cheias aqui do Rio Taquari e sobre missões, o quanto é importante você ter um coração voluntário e pensar bastante o que você pode fazer neste tempo que você vive, né? A rainha Esther, ela foi criada para um tempo. O tempo de livrar o povo ali das garras do rei Assuero naquela época e do Império Persa. E cada um de nós nascemos com tempo. E o seu primo disse para ela, né? Quem sabe você nasceu para este tempo. E todos nós nascemos por um tempo e o tempo que nós nascemos é hoje. Não é nos dias de Jesus, não foi nos dias de Pedro, de Paulo, de João, mas foi no dia que o Senhor nos concedeu estar aqui. Dia das enchentes, dias difíceis de guerra, dias que são nossos dias, e o que a gente pode fazer para mudar tudo isso, né? Então vamos começar esse assunto aqui, né? Trabalhar um pouco sobre isso. Primeiro quero deixar aqui a palavra com o Dalvan. Dalvan, fala para mim um pouquinho sobre a Jocum, como funciona, como trabalha, né? Isso vai ser importante para nós aí. Primeiramente, é uma alegria a gente poder estar participando com o apóstolo, né, com a Igreja Cristo Vive, todos aqueles que vão ouvirem, né, esse podcast, assistirem, fazer parte. Obrigado pelo convite, apóstolo. A gente trouxe um Eu presente que agradeço. para você, para a igreja, tá? Temos 2 livros. Esse aqui, Além das Possibilidades, é a história do início da Jocum aqui no Brasil. A Jocum completou 50 anos no ano passado. Então é a história de um jovem casal americano que veio para o Brasil, né, num tempo onde missões internacionais não eram possíveis no Brasil. A visão da igreja que os brasileiros não eram chamados para missões, mas esse casal ouviu a voz de Deus e veio para o Brasil, crendo que Deus ia levantar missionários, né, brasileiros para as nações. E Deus tem levantado centenas, se não milhares, né, de brasileiros que estão por todos os povos hoje. E eles são, né, os fundadores. E esse outro livro aqui é a história da Jocum, né, o início dela lá nos Estados Unidos. Ela iniciou numa visão de um jovem também. Deus trouxe uma visão para ele de ondas que alcançavam os continentes. Dessas ondas saíam jovens evangelizando, pregando. E esse movimento começou numa visão de Deus, né? E essa visão hoje está se expandindo, crescendo. A Jocum está em mais de 200 países por todo o mundo, treinando jovens, alcançando os povos não alcançados, indo aonde, né, o evangelho não está chegando, traduzindo Bíblia, fazendo trabalhos em regiões, né, urbanas, né, projetos sociais. Então a gente tem obedecido esse chamado do Senhor, né? Um chamado, como você bem falou no início, né? Um chamado para o nosso tempo, para a nossa vida, um chamado para nós servirmos ao Senhor nesse século, né? E nós somos da base de Jocum Farol, lá em Passo Fundo. Passo Fundo, né? Isso. Estamos pioneirando uma base ali, né? O início, estamos com 3 anos apenas. E estamos ali crescendo. E o Senhor tem feito grandes coisas, né?
Trabalhamos com treinamento, com evangelismo, com projeto social. A gente tem um projeto com esporte, né? Jiu-jitsu e agora também com futebol. Temos em torno de 120 crianças e adolescentes, né? Os quais a gente consegue, né, pela graça de Deus, por meio do esporte, levar essa esperança, né, que é a esperança do Evangelho, né, as boas novas de salvação. Maravilha. Julio, vamos lá falar um pouquinho como tu saiu do Chile, como chegou até aqui, contar um pouquinho da tua história aí, como chegou até Missões, o que te fez resolver isso, né? Bom, boa tarde. Saí do Chile foi no ano 2014. A gente já recebia no ano 99, 2000, a gente começou a receber missionários da Jocum do Uruguai, né? Os práticos que eles faziam. A ideia de fazer um prático de 2 meses prático, 3 meses teórico. No final são 5 meses que tu fica aprendendo sobre muitas aulas importantes, né? Então a gente no prático do ano 99 a gente recebia uns missionários. E aí a gente começou a conhecer um pouco mais sobre Jocum, né? Passou um tempo e no ano 2014 eu vim fazer TED, Escola de Treinamento e Discipulado, lá em Caxias. Aí eu vim já para ficar mesmo, né? Eu sabia que ia fazer minha escola, mas eu já ia deixar o Chile, né? Tu tá Para servir a Deus. tá quanto tempo aqui no Brasil? Eu estou já há 11 anos, mais ou E menos. tem base no Chile ou não? Tem base no Chile. A tua cidade lá qual que é? É a capital, Santiago. A tua é de Santiago. E Isso. Santiago tem base também. Tem uma base, tem 2 agora. Agora já se expandeu para o sul do Chile, para o norte. Ah, sim. Valparaíso tem uma também, que é do lado de Vinha del Mar, uma das cidades turísticas, né? E aí... Tua família veio junto? Minha família... Tu criou Não, a não. família aqui? Como é que foi? Eu criei família aqui, né? Casou com uma brasileira? Isso. Tenho minha esposa, a Thaís, tem uma filhinha, a Joana, que já está com 2 anos e 6 meses. Essa aqui é a Isso família, aí, né? Essa é a isso. família que está em Passo Aí. Fundo. E minha esposa está Agora grávida já. vai mudando a tela aí, né? Depois vocês vão acompanhando. Vai ver a mudança de tela. Essa família que está ali com o patriarca lá, que é o Dalvan, né? Que é o nosso líder lá nessa base da Jocum. E aí eu fiquei, né? Para ficar mesmo, né? Sempre o meu sonho foi vir para trabalhar no Brasil, no campo missionário, deixando o trabalho e tudo para servir a Deus. E é uma coisa que eu tenho feito e não estou arrependido para nada, né? E É uma paixão de que servir a trabalho Deus. tu fazia lá, Júlio? Eu era topógrafo em prédio. Topógrafo. Uhum. Ah, maravilha. Então, minha parte sempre foi construção civil, né? E aí, depois que eu vim para cá, começamos a base de Caxias do Sul. Logo que depois eu fiz METED, voltei para o Chile, aí voltei para o Brasil já para ficar mesmo. Aí o Dalvan fez sua ETED em 2014, segundo semestre, né? 2015. isso. 2015, primeiro semestre. Isso. E aí a gente se juntou e começamos a construir a base de Caxias. E a gente foi fazendo, eu fui fazendo a parte topográfica, esquadrejamento e tudo. E aí a gente teve esse tempo Sempre lá. usando os dons e talentos, né, Dalvan, da pessoa quando chega na base, chega ali, as habilidades que ela tem já naturais, né, para poder servir da melhor maneira possível. Vou pedir um pouco para ti, Júlio. Tá bastante alto o microfone dele. Não que tá alto, acho que ele tá respirando forte ali. Eu sinto o respiro aqui dentro do meu ouvido aqui. Vê que você consegue depois ir fechando o dele lá, diminuindo um pouco. E nosso menino prodígio aqui, fala um pouquinho sobre ti, ali no microfone também. Eu sou Eduardo, tenho 24 anos e já fazem 4 anos que eu estou em missões, desde os 20 anos, quando eu fui fazer a METED. Tem sido muito bom, assim, viver toda essa jornada com Deus, né? Dedicar a minha juventude para Ele e viver mesmo com esse propósito, né? De propagar as boas novas de salvação. E como o Dalva compartilhou que Loren viu, né, na visão dele, eram jovens, não eram... naquela época não era normal se ver jovens, né, fazendo missões, enfim. E ele, na sua visão, via jovens de 20, 21 anos, que era a idade que ele teve quando ele estava fazendo missões, né? Então, para mim, é um prazer fazer parte dessa onda, né, de jovens que está indo pelo mundo pregar o evangelho aí. Loren viu cada um de nós nessa onda, né? E hoje, para mim, é um privilégio estar aqui e também compartilhando um pouco, né? E qual a tua função hoje lá na base? Lá na base hoje,
como é uma base pioneira, a gente serve em basicamente tudo, né? Então, o missionário ele é formado mesmo para isso, né? Para atuar em qualquer área. Mas hoje, em específico, na base, eu sirvo na comunicação, sirvo também nos discipulados do sábado. A gente tem discipulado com as crianças do projeto lá de jiu-jitsu. A gente aplica a Bíblia no sábado, tem tempo de tomar café com eles. E também sirvo nas demais coisas da base, né? Tudo que o Senhor tem proposto pra gente, a gente tem ido pra cima e dado o nosso melhor. Maravilha. E como é a tua família? Como é que elas aceitaram isso? Tua igreja local? Como funciona isso? Quando eu fui para missões, na verdade, uma coisa que facilitou muito foi que antes de Deus falar comigo, somente Ele falou também com a minha mãe, né? Eu estava no ensino médio, terminando o ensino médio, e eu tive uma verdadeira conversão. Cresci no ambiente da igreja local, né? Mas chegou um ponto assim que realmente eu vi que eu comecei um novo nascimento, comecei a conhecer Jesus. Então, lá por começo de 2018, eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ter esse encontro mais real com Deus, comecei a ler a Bíblia, e eu acho que é impossível começar a ter um relacionamento com a Bíblia, um relacionamento com Deus, e não ser transformado por essa verdade, né? Como Romanos fala. E então eu comecei todo esse processo de conversão mesmo dentro da igreja local. E foi um momento assim em que Deus também começou a resgatar minha mãe, que estava afastada da igreja, do evangelho. E eu lembro que o Senhor foi juntando todo esse processo, assim. Então, eu estava vivendo a minha melhor época com Deus, assim, em relação a passar horas no meu quarto lendo a Bíblia, e a minha mãe via essa transformação em mim, né? Então, foi um período assim que o Senhor foi me preparando para missões. Eu digo que de 2018 até 2022, quando eu fui fazer METED, o Senhor foi me ensinando várias coisas, né? Então, para minha mãe, teve uma época que ela estava orando por mim, e toda mãe eu acho que faz isso, né? Quer o melhor pro filho, então ora, Senhor, dá um bom emprego para ele, que ele venha se formar numa boa faculdade, que ele possa ser alguém bem-sucedido, enfim. E essa era a oração da minha mãe. E daí num dia ela estava orando e Deus respondeu que ela estava orando errado, que era para ela orar para que o Senhor fizesse a vontade dele na minha vida, e que através de mim eu apontaria Jesus para uma geração. Então era para ela descansar e entender que quando ele me chamasse era para ela me liberar. Então foi muito simples, né? Assim, a minha ida para missões não teve uma luta, né? Não, porque tu tá indo, ó o que tu tá fazendo da tua vida, vai para missões, vai passar fome, vai passar perrengue. Foi, na verdade, a minha mãe enxergando isso, a minha família enxergando isso como um privilégio, né? Muitas pessoas, assim, ao decorrer da minha vida também na igreja, entregavam várias palavras, assim, proféticas, né? Que me viam nas nações, que me viam pregando o evangelho. E tem uma história até engraçada de um pregador, assim, que foi na minha igreja local, e era uma igreja bem pequena na época, e a minha irmã estava nesse culto. E daí esse pregador falou que ele via bandeiras de várias nações e me via pregando o evangelho. E a minha irmã olhou para isso e disse assim: olha, para quê, né? Vim de tão longe para mentir pro pobre do Eduardo, né? Que ele ia para as nações pregar o evangelho. Olha isso, como que é possível, né? Uma pessoa vir de longe para fazer isso. E esses dias ela estava me contando essa história, né? E, enfim, foi mais ou menos isso daí. O Senhor foi mexendo realmente em tudo em mim, né? Para me preparar realmente para o campo missionário. E, enfim, hoje a minha família vê como um privilégio, né? Ter alguém pregando o evangelho e ter alguém disponível mesmo para o que Deus quer fazer, né? O Senhor já me deu o privilégio de passar por algumas nações, e a minha família olha isso e diz: a Thaís estava errada quando eu disse, né? Que o cara veio enganar. Aham. Enfim. Maravilha, maravilha, Eduardo.
Dalvan, é o seguinte, como que hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a Jocum, depois a gente vai passar para o assunto da travessia, né, o que a gente tá proposto aqui hoje, mas seria bom até para ser um pouco mais, como é que se diz, esclarecido para o povo, né? Hoje, por exemplo, uma família ou um jovem quer ir para missões, como faz? Qual é esse custo? O que que ele tem que fazer? Tem que ter alguém mantenedor? Não. Chega lá, por exemplo, e encosta as malas dele e tá tudo certo. E fala um pouquinho como funciona isso. Então, em respeito a Jocum ou missões, assim, a gente vê que há uma necessidade muito grande, né, apóstolo? No mundo, a gente sempre está falando, né? A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, a gente está sempre buscando e orando, né? Então, com certeza, Deus quer chamar, Deus quer levantar, né, jovens. A Jocum, ela tem as portas abertas para jovens, para famílias. Às vezes a pessoa, sei lá, tem mais de 50, 60 anos, às vezes, vem para a Jocum, não tem problema nenhum, né? A visão que o Loren teve é para os jovens. Mas a gente sabe que aqueles jovens que começaram hoje, eles já não são mais jovens, né? E esses que estão há mais tempo, eles dão esse suporte. Então a gente com certeza recebe. Como é que funciona assim essa entrada, né, da pessoa que ouviu a Deus, né? A gente fala que a primeira coisa que precisa que a pessoa possa ouvir a Deus, né? E o Senhor se direcionar aquela pessoa, né? Porque depois que você ouve a Deus e Deus fala contigo, nada mais importa, né? Nada mais importa, né? Quando Deus fala conosco. Não importa se eu tenho um emprego, não importa se eu tenho uma sustentabilidade no emprego, né? Se eu tenho aquela segurança financeira, não importa nada, né? Então a gente dá um passo de obediência, deixa tudo para trás e começa tudo novo. Na Jocum, como que funciona? Eu quero ser um jocumeiro, né? Porque jocumeiro a gente chama assim os missionários da Jocum, né? A gente tem a porta de entrada que é a ETED. A ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado. E são 5 meses de tempo integral, né? Chega lá, que a gente falou, né? Chega com as malas, vai com tudo, né? Tem gente que leva até cachorro, leva os animais, sim. Gatinho, cachorro para ser missionário também. Isso. Então, esse tempo de 5 meses é um tempo muito especial. É um tempo muito... onde a pessoa vai receber muito de Deus, né? É uma escola com todo um cronograma montado, com professores que vêm de outras bases missionárias, com uma equipe, né, de obreiros que está ali, né, para trazer esse suporte para os alunos. Então, são 3 meses onde a pessoa fica, né, no tempo teórico que a gente fala, tem um pouco de teoria, tem aulas, tem devocionais diários, né, evangelismo. E quem prepara esses estudos? É o líder da base ou vocês têm esse estudo já padrão assim para atender? A gente tem, né, um padrão de aulas já, né? São temas já estabelecidos. Só para fazer uma pergunta que eu tenho dúvida de verdade. Claro. Se eu estou no Chile, por exemplo, se eu estou nos Estados Unidos, eu vou receber o mesmo treinamento? Praticamente o mesmo, né? Ah, tá. A Jocum, ela é descentralizada, a gente não tem uma liderança hierárquica, digamos assim, né? No Brasil e no mundo não existe. Existe um concílio global, um concílio nacional, porque ela se movimenta por meio de relacionamentos, né? Então não tem muito essa coisa de prestação de contas ou receber ordens que vêm de cima. Porém, nós temos 18 valores, né? 18 valores que seguimos, valores baseados na palavra de Deus, né? Por exemplo, conhecer a Deus, fazer Deus conhecido, praticar a adoração e a intercessão, promover os jovens, promover a família, valorizar, né? Comunicação com integridade. Então, são valores que a gente segue. E com respeito à ETED, essas aulas elas também são um padrão em todo mundo, né? Porque ela tem um currículo, né? E deve ser seguido aquele currículo, né? Então, por exemplo, que aulas a pessoa vai aprender sobre quais temas, né? Conhecer a Deus, meditação na palavra, a oração em intercessão,
evangelismo, missões transculturais, temor do Senhor. Me ajuda aí, vamos lá. Vamos lá. Renúncia de O direitos, teu que vai estar mais jovem, né? Cosmovisão bíblica cristã, Isso. paternidade de Deus, Aham. história de prumo Deus, divino, prumo divino também, uma aula muito interessante. Sim. pessoa e obra de Jesus, pessoa e obra do Espírito São Santo, todos valores que são natureza e caráter de Deus. trazidos para que a base não perca assim sua essência, né? Isso aí. Isso. A gente tem o que a gente chama de DNA, né? É um DNA que, apesar de você ir, né? Hoje tu vai no Brasil, a gente tem base nas favelas, a gente tem base nos ribeirinhos, a gente tem base no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudoeste, no sul. Você vai em cada base, a gente vai ver diferenças por conta da cultura, porém, a nosso DNA, a gente zela para que ele seja o mesmo DNA. A gente fala a mesma missão é língua. a mesma, né? Isso, a gente fala a mesma língua. Vai em outros países, a gente vai falar a mesma língua. Isso acontece muito no Gil, acontece muito no Karatê, né? Isso. Que mesmo que está dissolvido por todo mundo, ele é, né? Por exemplo, o Karatê Shotokan vai ser aquela base de trabalhar, o Jiu-Jitsu é a mesma coisa, né? Isso. Sou lá o Jiu-Jitsu Grayson lá, vai ser igual e seguem o mesmo padrão filosófico, seria assim, né? Isso. Da onde vem o nosso sustento, né? A gente crê que o nosso sustento ele vem de Deus, né? Em Deus por meio de relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis, amizades, igrejas, né? Que nos apoiam. Então, a gente fala, né, que a Jocum não faz nada sozinha, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nós somos uma missão interdenominacional. Cada um dos obreiros ele deve estar, né, congregando numa igreja, participando de uma comunidade, né, na cidade onde ele está atuando, né? Então a gente não é independente, não tem como ser totalmente independente, né? E porque essa é a ideia, estar junto com a igreja, mobilizar a igreja, servir a igreja também, né? Mobilizar a igreja sobre missões, né? Evangelismo na cidade, sobre nações. Então o nosso sustento vem daí. A gente não tem aquele salário fixo, né? A missão, no caso a Jocum, ela não paga salário para ninguém, né? Até os fundadores, aqueles, né, que começaram, os que estão mais tempo, todo mundo anda na mesma forma, né? Não existe essa coisa de é o diretor, então ele vai ter um salário, vai ter regalias, né? Não, a gente é todo mundo igual, né? Dependemos do Senhor e cada um busca o seu sustento, né, na sua rede de relacionamentos. Isso. Maravilha. Mas tem um valor que cada um tem que, por exemplo, Uhum. eu sou um aluno, começo ali, esse período meu, eu tenho um valor para me apresentar dentro, por exemplo, eu vou na tua base. Certo. Eu chego ali, eu tenho um valor que é um valor para mim, até para me sustentar dentro da Claro. base, é claro, né? Hoje não precisa falar o os valor, valores, né? Não sim. precisa. Mas existe um valor que, então, a cada missionário, aquele valor é a responsabilidade dele. Vamos pensar assim, eu estou em missões e eu recebo uma ajuda de R$ 1.000, por exemplo, de um patrocinador Certo. meu, né? De alguém que está me enviando para missões, ou seja, um grupo de pessoas, eu tenho esse valor. Uhum. Aí, este valor, parte dele, ele vai ter um compromisso fixo, né? Fixo. Com a base, e o que sobrar é dele, é isso? Sim. Tem mensalidade, né? Da mensalidade. Todo mundo paga mensalidade, e essa mensalidade para cobrir os gastos, né? Que é luz, água, internet, café. É rateado almoço, entre todo mundo, né? E aí tem um valor que Isso. esse. Aí já corre o almoço também, né? Estadia, Aham, e janta. Vai cobrindo tudo as despesas, né? sim. Para a pessoa. Então, tu vai fazer TED, por exemplo, nesses 3 meses tu vai ter um valor definido, né? Não tem problema de falar os valores aqui, né? Por Tá, exemplo, pode ser, né? são 3 meses que tu fica na base, a nossa TED hoje ela está em torno de 4.500 por os 3 meses, né? Então aí tu vai ter tudo, né? Tu vai ter alimentação, tudo que o Julio falou, né? Sim. E o junto custo- isso com o professor que vem, né, as despesas do professor que vem, que geralmente é o missionário que vem, né, geralmente eles não cobram nada, não ser a passagem, não tem aquela coisa, não, eu vou até aí se você me der tanto, não tem nada É disso, o né? custo de vida seria, né? Isso. Porque tu tá comendo, bebendo, dormindo Isso. e ainda tem que ser ministrado, né? Cobrir as passagens nele, né? Ele já veio para ensinar. Maravilha. Isso. Bom. E só no tempo prático daí tem as passagens, né? Sim, As claro. passagens, né, custeada por cada um.
Cada um se vira com o seu Isso, transporte, né? isso. Tá. Agora a gente vai passar um pouco, falar sobre a atuação da Geocum nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, que não foi só no Vale do Taquari, Sim. mas o Vale do Taquari, graças a Deus, eu tive o privilégio de receber mais de 170 jucumeiros aqui. Mais que isso, né? Uhum. Eu não consegui contar, mas foram muitos. E foram muito relevantes a todo esse momento que nós estávamos vivendo de guerra, né? Os momentos Uhum. muito difíceis, né? E um deles até tinha acabado de chegar da Ucrânia, né? E ele disse, olha, eu tive na Ucrânia agora, esse mês passado, e tinha recém começado as guerras lá. Ele falou, aqui tá pior que lá, né? A situação que ele chegou aqui, ele falou, na Ucrânia tu tem uma casa para ficar, um lugar para ficar, porque caiu uma bomba aqui, e aí tem as vizinhanças todas, e aqui não, aqui simplesmente devastou tudo, né? Então a gente estava numa situação muito terrível. Mas vocês trouxeram para nós, mostrou o papel da Geocum muito importante no momento de catástrofe, né? E eu não sei, eu acredito que muitas pessoas estão em Ubá, em Juiz de Fora, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a Geocum, ela de forma sutil, ela veio, ela trabalhou, ela não alarmou nada, ela não fez igual os os legendários, que eles foram lá para, né, para Juiz de Fora, com roupa, uniforme, e mostrando então, nobre o trabalho deles, não estou falando mal, mas eu vejo que não existe nenhum ponto da Geocum mostrando isso. Não acho que isso de repente atrapalha a organização, ela não ter essa apresentação de tanta relevância nos momentos. Será que isso não traria, que nem os legendários que estavam ali, tudo cheio de uniforme, coisa, e eles se apresentavam como legendários, né? E isso trouxe crédito para eles, é claro, né? Mas a Geocum, ela veio aqui, trabalhou, e quem reconhece isso, de repente sou eu, outro. Tem muitos pastores que falam mal da Geocum, são inimigos da Geocum, né? É bem a verdade, né? E realmente eu sempre olhei a Geocum com muito amor, com muito carinho, porque eu saí de um braço missionário, né? Eu fui missionário durante muito tempo e sou missionário até hoje. Faço missões na África, no Paquistão, missões na Argentina, e eu sou um pastor missionário, estou aqui como missão, né? Eu sou de São Paulo e vim para cá. Mas eu vejo assim que a igreja em si, ela é inimiga. E de uma certa forma, quando o missionário chega na Geocum, depende, pega, não sei como é a situação do Eduardo, muitos começam a olhar a igreja também como uma rival. Isso acontece muito, porque eu vejo muitos missionários que quando ele entra para missão, ele se decepciona com a igreja dele, porque a igreja enviou e a igreja não manteve, ela não tem visão missionária, a igreja no Brasil. Então, pensando no consenso da Geocum, para ela apresentar o quanto ela foi importante e relevante, por exemplo, nessa enchente. E eu quero que você fale um pouco, vocês três falem um pouco sobre as experiências que vocês tiveram aqui no Vale do Taquari e em outras catástrofes que vocês trabalharam. Será que isso não seria importante ela se organizar um pouco mais mediaticamente para poder mostrar o valor que ela tem dentro desse campo todo? Sim, a gente pensa, né, sobre isso e como eu te falei de antes, a gente tem um DNA, né? A gente tem uma forma de funcionar. Que nem tu falou, cada organização, cada grupo, cada igreja tem um direcionamento de como atuar, de como deve ser a sua comunicação, a sua mídia, né? Então, tudo que nós fazemos, os nossos valores sempre são muito buscados em Deus, né? Buscando o direcionamento de Deus. De que a gente tem percebido que a gente não precisa tanto, sabe, dessa divulgação, assim, ela não é tão importante, né? Não é tão, talvez tão relevante, né? Quanto somente obedecer a Deus, ouvir, ir lá e realizar, né? E fazer. Não que as nossas obras elas não devem ser vistas, né? A gente tem Instagram, a gente tem, né, nossa comunicação, mas a Jocum tem essa característica de trabalhar muito no silêncio, muito no, né, discretamente. Às vezes a gente tem sim a nossa camiseta que nos identifica ali, né, Jocum e tal, mas não essa coisa de
não, vamos lá, vamos fazer, vamos juntar, vamos aparecer. Não, geralmente não é isso, né? A Jocum geralmente está presente em catástrofes, está presente em grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, com o intuito de estar lá evangelizando, né? Porque é um momento onde várias nações estão no mesmo lugar, então tu tem a oportunidade de evangelizar muitos, né? Mas a gente não tem esse valor, né? Que seria talvez um valor mais assim de fazer aparecer, né? A marca, né? No caso, a Jocum, né? Eu digo até para ganhar para as pessoas, por exemplo, eu acredito que entre 29 igrejas de Estrela e não sei quantas, 50 de Lajeado aqui, não conhece o trabalho de vocês, né? Porque eu entendo também, né? Eu entendo no mundo espiritual o quanto isso são anjos enviados, né? E que muitas vezes não aparece. Só que eu digo porque a igreja parece que ela não confia, né? Por eu ser um missionário também, eu tenho esse ponto de vista, né? E eu me preocupo porque a igreja, muitos que foram missionários, né, que saíram para missões, também aprontaram bastante no caminho, como qualquer organização, qualquer lugar, acontece isso. Mas por causa de meia dúzia de gente que, por exemplo, não se deu bem na igreja, não se deu bem no emprego, não se deu nada, decidiu ser missionário, né? Então, Acontece. mais ou menos aí. É igual o cara. O cara tentou a iniciativa privada, não deu certo, ele vai ser político, né? Então, é mais ou menos isso. É muito que aconteceu dentro do Brasil, né? O cara queria uma liderança de alguma coisa, foi na política e foi vereador, tudo. E acontece muito também dentro que tem aquela pessoa que ela não é vocacionada, porque eu acredito que o missionário ele precisa ser vocacionado, né? Se ele não é vocacionado, ele está no lugar errado, né? Ele não tem o chamado para aquilo, então ele acaba sendo um atrapalho até para a visão da igreja quanto para a visão da própria missão, né? Eu não sei se eu estou certo nesse ponto de vista, né? A maneira que eu vejo. E por isso que eu penso que nessa hora aparecer um pouco seria importante para poder ganhar o crédito que perdeu, né? Para dizer assim, ó, tem muito mais gente boa do que gente ruim, porque foi isso que eu vi, né? Eu vi aqui quantos não chegaram aqui dentro desses 170, 180 missionários, 3, 4 que chegou aqui que se não tivesse vindo era melhor, né? Então eu não posso embasar 180 por 3, 4. Né? E infelizmente as pessoas têm tendência de olhar para batata podre e esquecer que tem um saco de batata boa aí, né, para a gente poder descascar. E eles falam que está tudo podre, não é tudo, não. É tirar aquilo que tem, e eu sei que a Jocum, até pelo sacrifício que é servir, até pelo sacrifício que é estar em missões, essas pessoas não duram muito. Mas elas aparecem muito, em muita quantia. Tu como líder de bar deve saber disso, né? Que aparecem, elas surgem demais, então a peneira acaba sendo com o tempo, né? Que vai acontecendo, a pessoa fala, desiste de missões, arruma uma esposa, arruma um marido, porque tem aquele solteirão também, que não conseguiu casar, não conseguiu nada na vida, como não conseguiu no emprego, como não conseguiu nem nada no ministério, vai para missões e para arrumar namorada. Eu já tive uns aqui que saiu e aconteceu isso, né? Não que foi errado arrumar namorado, mas ele que arrumou namorado desistiu da missão, né? Arrumou namorado na missão e os dois pararam de ser missionários. Quer dizer, então eles não queriam ser missionários, eles queriam arrumar uma esposa, um marido, né? Então é mais ou menos isso. Mas tá bom, não vamos falar mais sobre isso. Vamos falar agora um pouco sobre essas cheias, como vocês viram desde que começou. E eu quero te agradecer Dalvan, agradecer Julio, agradecer Eduardo, agradecer a base ali de Passo Fundo, que foi para nós assim, né? O que vocês não fizeram, vocês trouxeram gente para fazer junto. Sim. E foi muito importante porque vocês foram nossa ponte de contato com as demais bases do Brasil toda, inclusive do Uruguai, que teve aqui com a gente também, né? Pessoal de Rivera. De Rivera teve aqui e vocês foram uma ponte para nós assim, fenomenal. Se não fosse vocês, nós não teríamos conseguido entregar o que nós entregamos naquele período aqui. Então eu queria que um pouquinho vocês falassem um pouco sobre isso, para Travessia, que o Travessia nós estamos mostrando a resiliência e agradecendo também, esse é o motivo
estarmos aqui para agradecer os nossos heróis. E para nós, vocês são os nossos heróis, né? Que vão ser agora recebidos e diante da sociedade apresentado, né? Ela vai estar a autoridade de toda a região aqui. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa inclinação tão forte, né? E vocês como voluntários, cada um expressasse um pouco, principalmente tu que é o líder da base, falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Certo. Eu vou falar um pouco sobre lá no início, depois eu deixo o pessoal falar sobre essas experiências aí. Uhum. Então, quando a gente viu, né, o que estava acontecendo, né, a gente como base, eu acredito que todo mundo, né, no Brasil ficou comovido, né, nós ficamos comovidos, né. Porém, a gente quando fica comovido, a gente já pensa, vamos orar, o que que nós temos a ver com isso, né? O que que nós podemos ser resposta como base, né? Que nem a gente está há 3 anos, na época nós éramos menos obreiros que hoje, nós estávamos rodando uma ETED, e aí a gente pensa, pô, nós somos tão, talvez, irrelevantes para esse tamanho dessa catástrofe, né? E talvez irrelevantes, mas a gente foi para Deus e foi orar e perguntando para o Senhor o que que nós podemos fazer, né? E nós entendemos de Deus de justamente fazer isso, receber equipes na base, né? Receber pessoal na base do Brasil, né? Entramos em contato com as demais bases e as outras bases do Brasil. Hoje somos mais de 70 bases no Brasil, também nos procuraram, né? Para saber de que forma eles poderiam servir nas enchentes. E isso estava acontecendo em Caxias do Sul, também na base de Caxias, na base de Morungava, na base também de Porto Alegre, né? Que estava na época lá em Eldorado do Sul, né? Onde também foi alagado. A base lá da Jocum ficou totalmente alagada em Eldorado, né? Eles tiveram que sair de lá. Então foi assim. Inicialmente eu desci com o Julio, né? Tava eu e tu, a gente desceu para Roca Salles, né? Pegamos o carro numa manhã, a gente foi para lá. Seguimos, né, umas caminhonetes que ia, não, a estrada principal estava fechada já, né? Tinha desmoronado tudo. E então era uma estrada alternativa que no segundo dia depois desse desmoronou também. Então a gente foi, passou o dia em Roca Salles, né? Fizemos uns vídeos para mandar pro pessoal das bases, tá assim, assado, né? E voltamos para casa no final da tarde. No outro dia já não dava mais para passar lá, não tinha mais acesso, né? Então a gente ficou, agora Roca Salles não temos, né? Aquela região ali de Mussum, Roca Salles a gente não consegue mais ter acesso, né? Aí a gente fez um contato com o sargento lá de Roca Salles. Uhum. Quando a gente fez o contato, com o Dová íamos se preparar para ir de novo. E aí ele me mandou uma mensagem para nós e falou: gente, muito obrigado, mas agora não vai dar para vocês entrar, porque agora vem mais um chuvão ali. E aí a gente lamentavelmente teve que desistir. Voltamos para casa com o Dovan, no caminho já era tarde, né? Um dia chegamos... Era de noite. Foi de noite, chegamos meia-noite e meia, saímos às 5 da manhã para poder chegar, né? E aí surgiu a possibilidade de vir para a Estrela, né? Sim. Aí já começamos com os contatos de outras bases também. A nossa ideia no começo era receber as bases para trazer, né? Só que depois a gente já foi se trocando, né? Digamos, trocando o sentido de que o Davan ia com a equipe, vinha uns 3, 4 dias. Aí depois o Davan chegava lá na base, aí depois eu já ia com outra equipe uns 3, 4 dias, aí assim a gente ia indo, né? Usando, né? Isso. O Dalvão trabalhou muito, né? E o Thiago também estava fazendo Thiago viagens, também, né? Fazia o trabalho de trazer as pessoas, levar de volta. Transfer aí, né? Isso. Então, aí eu lembrei, né, de Estrela, eu lembrei daqui, né? Lembrei que a igreja Cristo Vive recebeu um prático de ETED, lembrei da igreja, né? E aí eu pensei, vou falar com o Simplício, né? Nosso irmão lá de Caxias. Ele disse, Simplício, quero falar com o apóstolo, quero saber como é que tá lá e tal. Então foi um pouco difícil, não consegui, depois consegui com o seu genro, e aí consegui comunicação, né? E aí quando
falei contigo, disse, a gente tá aqui num dojo de jiu-jitsu e tal, estamos fazendo isso, aquilo. Quando falou dojo, aí eu já disse, é de Deus. Né? É de Deus, porque a gente trabalha com jiu-jitsu também na base, né? Com projeto para crianças. Daí eu entendi, não, essa é a direção de Deus, né? Aí, Tava alinhado, né? isso, alinhamos, viemos com a equipe de ETED inicialmente, né? Passamos, acho que uma noite aqui, distribuindo alimentos. No outro dia, o rio tava começando a subir de novo, né? A gente pensou, vamos voltar e depois a gente vem de novo, né? E na manhã que a gente saiu, logo em seguida, já estava subindo aqui em Lajeado, já estava subindo perto da ponte o rio de novo, né? Deu uma chuva, a noite inteira choveu. Então, E aí começou o pessoal a descer, né? O pessoal vindo do Paraná, de São Paulo, de Minas, de Natal, de onde quais bases mais vieram, né? O pessoal de A Ribeira. última que eu trouxe, que foi os Carioca. Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Janeiro. Deixa eu ver. Talvez eu vou esquecer de alguma base, né? Mas vieram muitas bases. O pessoal vindo de avião, de carro, de Kombi, de caminhonete. E nas caminhonetes já traziam coisas para doar. E o pessoal mobilizando também doações nas bases, aqueles que não podiam vir. Verdade. Sem contar aqueles que não vieram, mas trabalharam fora, né? Para trazer o. Isso. Meu Deus, a gente recebeu muita coisa aí. A gente Assim, eu comprou também, cesta Na básica. UPF, né? Isso Na a gente. UPF, na Faculdade de Passo Fundo, a gente conseguiu. Ficamos o dia inteiro esperando se liberar um caminhão para nós. Eu tentava falar com ele, como eu sou chileno, muita gente não me entendia bem quando eu falava, né? E só me olhavam os encarregados. Não, peraí. Falei, gente, estamos indo para a Estrela e a situação está muito difícil lá. Aí depois chegou o Dalvan, né, e começou a explicar, a gente... tu tá junto? Estamos juntos. E aí encheram um caminhão para nós. Agora eu entendi. Aí liberaram um caminhão, a gente conseguiu um caminhão com o irmão da minha igreja ali, que tem uma empresa ali de cor, de janela e porta de alumínio. E aí conseguimos um caminhão com ele, já carregamos tudo, já no outro dia saímos cedo, né? Então, sempre foi uma correria para conseguir coisa para vir, né? Recebemos voluntários também que não eram de Jocum, né? Sim. O Eduardo não estava na Jocum na época, estava em casa, veio nesse período. Se quiser falar da sua experiência. Eu tinha saído de Jocum, tinha feito uma cirurgia, não fazia muito no apêndice, e daí estava em casa me recuperando. E eu lembro que estava acontecendo tudo isso, estava bem desligado assim das redes, né? Tudo tendo um tempo bem assim com o Senhor. E eu lembro que começou a chover. Santiago fica mais para a fronteira aqui do Rio Grande do Sul. E eu lembro que teve foi um dos volumes assim bem grandes de chuva também, mas lá era alto, né? Enfim, e eu tava depois que eu vi tudo que estava acontecendo, né, as pontes caindo, tudo isso e todo esse desastre, eu lembro que eu tava orando assim, tinha uma publicação no Instagram que era mais para Canoas assim, algo bem forte assim. Eu lembro que aquilo parece que a ficha caiu assim, sabe? Tá sendo aqui do lado. Aqui a água não tá chegando, mas tá sendo aqui do lado que isso tá acontecendo, né? Com o meu próprio povo. E eu lembro que eu tava orando assim e Deus, né? Eu tava meditando muito sobre o Deus da esperança. E eu lembro que eu comecei a orar isso. Deus, o Senhor é o Deus da esperança. Consola esse povo, né? Encontra esse povo. Faz disso que está acontecendo uma oportunidade mesmo para o Senhor se revelar, né? Para o meu próprio povo. Eu lembro que eu estava orando isso e Deus ele trouxe para mim que eu podia ser a resposta para essa esperança. E eu disse assim, cara, eu tô aqui do lado, né? Daí eu fui achar meio, né, para chegar até o epicentro. E daí eu lembro que como as pontes tudo tinham caído pro lado ali de Santa Maria até Porto Alegre, era impossível o acesso, né? Daí eu fiquei assim, daí tinha a base Jocum Farol, que na época era Jocum Passo Fundo, e a Santiago a Passo Fundo, indo ali por Ijuí, não tem ponte nenhuma, né? Então, eu disse assim, cara, eu consigo chegar aqui, ó. E daí foi isso, eu acho que Deus falou comigo numa sexta. Nesse mesmo dia, eu acho que eu falei, achei um contato lá do Dalvan, na página da Jocum Brasil. Eu liguei para ele, entrei em contato com ele, a gente fez uma chamada de vídeo
E no domingo, que era dia das mães, eu já tava lá na base. Eu acho que a gente começou na terça, os outros voluntários a chegar. E foi um tempo assim que realmente eu vivi isso, sabe? O Deus da esperança se revelando às pessoas mesmo assim, não só a elas, mas a mim assim, como um canal, né? No meio de toda a tragédia assim, de tanta catástrofe, eu vi Deus se revelando de uma forma para mim assim, sem igual assim. Fui marcado por isso de uma forma assim de e não era é, somente tipo ver o sofrimento das pessoas e ficar Se lamentando. se lamentando por isso. Era realmente ver o sofrimento, mas olhar para Deus e ver que em Deus tinha esperança para isso. Em Deus tinha esperança para cada uma dessas pessoas que perderam tudo, para as crianças que estavam sem abrigo. E foi uma experiência assim que para mim me marcou. E tem cenas assim que até hoje me marcam. Não a respeito da tragédia em si, mas das pessoas se encontrando, assim. Das pessoas chorando e dizendo: eu vejo Deus através de vocês. E vendo, né, tantos jocumeiros descendo de vários lugares do Brasil, assim, de estar na casa delas limpando, ajudando a tirar o barro que estava pelo joelho, assim. E quando elas perguntavam: de onde que vocês são, né? Pessoal falando, sou de Natal, Rio Grande do Norte. As pessoas, tipo assim, e tu veio de lá pra limpar minha casa. E isso vem muito da identidade de Jocum mesmo, da gente tá nesse lugar de, tipo, servir onde tiver que servir, né? Ter esse coração mesmo de lavar os pés uns dos outros, né? É uma das coisas que o senhor mais ministrou comigo, que cada casa que a gente limpava, que cada caminhão que a gente descarregava, a gente tava lavando os pés uns dos outros, em serviço, né? Tendo o outro como superior, e podendo realmente ser esse canal, né, de Deus para as pessoas. Então, para mim, assim, foi e é uma das experiências assim que eu mais tenho, que Deus se revelou para mim na missão. Forte isso. Maravilha. Vamos lá, deixar a bola contigo de novo, né? Então, é algo bem relevante, né? A mobilização da Jocum Brasil, né? Foi algo muito... às vezes eu sou meio chorão. Ver o coração de Deus, né? O amor de Deus na vida dos irmãos, né? Nas outras bases, vindo, né? Servindo. A gente não teve muito tempo de estar junto com eles, assim, na questão de relacionamento, de conversar muito, né? Foi tudo muito intenso, muito corrido, né? Muito trabalhoso, né? Muito que exigiu muito da nossa estrutura, obra, né? né, A mão mesmo. de obra também. Então, a Jocum do Rio Grande do Sul também teve muito empenhada, cada um na sua região ali, né? A gente não conseguiu. A Jocum ali de Eldorado teve uma grande relevância na cidade, né? Depois que baixou as águas, né? Eles faziam culto todo dia, serviam alimento todo dia para as famílias. Em Canoas também, né? Se criou uma base também com o pessoal que veio de Minas, né? O tio Ivo que veio lá de Pitangui, né? Se criou uma base junto com uma igreja lá. E também a questão de a importância da igreja nesse momento, né? A igreja local, né? Quando a gente chegou com a equipe da ITED, eu lembro que era um dia... Desculpa. Era um dia cinzento, né? Um dia nublado. Quando a gente chegou, tava até meio chovendo, assim, né? E a gente já... Fora toda a situação, mas a gente chegou ali e viu o apóstolo, a sua equipe, os pastores, os irmãos servindo. E a gente chega assim e vê que todos eles foram afetados, mas eles estavam ali servindo, né? Todos eles carregavam no coração tristeza, mas essa tristeza não sobressaía sobre, né, o amor, né? O amor pela cidade, o amor pelas pessoas, pelas crianças que vinham ali buscar o alimento, pelas famílias, né? Então
a importância da igreja, né? Como foi falado, né? Aqui sobre essa questão de Deus nos levantar nesse tempo para servir, né? E não é só em catástrofes, né? Não é só no momento, mas o Senhor, né? Deus não vai descer no céu para vir trazer alimentos para as pessoas. Ele colocou isso nas nossas mãos. Deus não vai descer do céu para dar um abraço, para dar uma palavra, para pregar, né? Para falar sobre Jesus. Então eu vejo que a relevância de vocês, apóstolos da igreja, né? Dos irmãos, porque tudo acabou e a gente voltou, né? A gente volta, a Jocum voltou para sua base, né? Continuou, mas vocês continuaram, vocês estavam ali. E acredito que até hoje, né, ainda estão, Se né? reconstruindo, hein? Isso, né? Então tudo isso é para a glória de Deus, né? A gente vê que é para a glória do Senhor e a gente vê a presença do Senhor nisso, né? E só nos animou e a gente, né, estava incansável, né? Porque com certeza isso nos afetou, assim, na questão de nossa lado emocional, né? Começa a afetar, né? Mas Vai cansando, né? era um momento que a gente não tinha muito tempo para pensar, assim, né? Vamos tocar. Vamos. Vamos carregar e carregar, né? Vamos distribuir comida e vamos tocar, né? Isso. E aí, Julio? Para mim a experiência foi mais nas casas também, né? Limpando, tirando barro e tudo. Mas uma das casas, um dos momentos que mais me chamou a atenção, me marcou bastante, foi que a gente estava limpando uma casa e o amigo dele, o vizinho, né? Que era de outra quadra, não me lembro o bairro aqui, que a gente só subia no lugar, a gente chegava e Sim. com as paus, o rolo e quebrou e íamos limpando, né? Nem sabia onde que tá, eu só ia. Só ia pegar uma equipe pequena, já preparar uma equipe aqui, deixar outra lá, outra aqui, a gente se junta a tal hora. E eu me lembro que estávamos limpando, terminando de limpar uma casa, estávamos escovando com quebrou, as casas já estavam ficando limpas. Tomei até choque, porque estava com luz no negócio. É verdade. Aí, Perigoso, né? aí o pessoal Arriscando a fala, vida, né? eu falava, vamos embora, Julio, vamos para fora, chileno. Eu falei, não, deixa. Não, mas tem que dar uma descansada. Eu falei, cara, descansar só lá no céu, agora estamos aqui, vamos trabalhar. Temos de tarde para descansar. Tiramos e quando estávamos já limpando, já estávamos terminando ali, o Senhor agradeceu a gente. E o amigo dele chorando lá fora falou, eu queria ver, tô com vergonha, mas será que vocês têm como ajudar na minha casa? Eu não tenho nem como entrar lá. Falei, não, bora, vamos lá, temos tempo ainda. Fomos lá e o carro não entrou, né? Então ficou na parte da rua de cima, fomos com as ferramentas. E estava com 3 rapazes junto comigo e ele falou, Chileno, acho que não vai. Vamos lá, vamos um pouquinho, vamos colocando os cabos da vassoura e vamos ver se onde tem um buraco, se não tem um buraco, vamos lá. Era muito barro, né? Era muito. Aí chegamos no pátio, na entrada, não dava para entrar, eu comecei já a puxar barro para os dois lados para fazer um caminho para a gente passar, né? Quando eu cheguei lá, e era uma casa de 3 andares, só que tudo de madeira. E eu falei, cara, onde é que fui me enfiar agora? Eu já me comprometi, já estou aqui, né? Então, comecei a limpar essa escada da casa dele com o barro, com o rolo ali. Comecei a puxar para baixo, os guris puxaram depois para fora. Ligaram já uma torneira e já começaram a limpar. Eu cheguei lá em cima e falei, Deus, se esse arrumba aqui, 3 andares, eu já era. Mas já estou aqui. Começamos a limpar e o Senhor chorava, porque a gente conseguiu limpar lá, né? Quando chegamos no 3º andar lá em cima, eu olhei o teto do 3º andar, tudo com barro também, a casa. Ele tentou enrolar o colchão dele e não deu, porque com o barro e tudo que tinha, não tinha como, né? Aí tinha a pia dele, comecei a entupir a pia com a mão, de repente era só água com barro na pia do 3º andar. Senti uma coisa assim meio estranha e quando peguei era um pedaço de mortandela, assim, até ali não tinha coisa que nada a ver. Meu Deus do céu. Mas foi uma experiência muito linda. E remarcar um pouco sobre que o Ajocum faz as coisas com amor, né? Ainda que a gente, como voltar um pouquinho atrás sobre uma conversa que a gente não tem salário, né? Mas a gente tem aprendido a servir a Deus com amor e sem troca, né? A nossa troca é poder chegar na vida das pessoas, né? Sim. Então esse é o nosso, digamos, por dizer assim, entre aspas, nosso salário, esse aí é poder chegar nas outras pessoas, né? Que Jesus marcou isso para todos nós, né? A recompensa é ver uma alma salva, né? E justamente como o Senhor falou, né?
Eu já tive muito tempo como missionário, agora estou como apóstolo, como pastor. E só para entender uma das coisas que eu tenho marcado na minha vida é que Spurgeon fala, né? Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Então tudo nós somos missionários, né? Que forte. A gente foi chamado É para verdade. isso. E entender isso, né? Há 8 meses atrás faleceu meu irmão em missões também lá na Irlanda. E eu aprendi uma coisa depois de tantos anos que às vezes um tem, não é que é errado, né? Mas chamado, às vezes a pessoa fala, missionário tem que ter um chamado para ser missionário, né? Mas precisamente não precisa ter um chamado, né? Porque o chamado Jesus já fez antes de ir embora, né? Deixou para os discípulos. Claro. Então, uma das coisas que tem marcado na nossa vida, tem entendido através do meu irmão antes de partir, é só estar disposto. E a gente está disposto. Tem que ter um coração voluntário, Isso. né? Davi, no Salmo 51, ele diz isso, né? Quando ele peca ali, ele começa a pedir perdão, ele sentiu a dor, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Não retire-me da tua presença, e não tire de mim o espírito voluntário, né? Então ele fala, uma das coisas que ele fala, não retire de mim o espírito voluntário. Porque Davi sabia que a força motriz dele vencer uma guerra, porque o voluntário, ele é o coração mais valente que existe, né? Então o cara que é remunerado para fazer uma coisa, ele faz pelo valor que é remunerado. Mas o voluntário, ele não tem remuneração porque ele tem valores, né? E os valores que ele tem transcendem valores monetários. Então são valores da vida, filosóficos, valores da fé, né? Então de dar a vida um pelo outro, né? Porque o nosso Jesus foi o maior voluntário, né? Ele se pôs voluntário na terra para poder salvar a vida de muitos, né? E mais voluntário ele foi o próprio Deus, que voluntariamente ofereceu seu filho para resgate de todos nós, né? Sim. Então não existe como pagar esse preço. Um voluntário não se paga. Ele é impagável, né? Isso é verdade. E a gente entender essas coisas, né? Também quando eu fiz minha escola de missão em 2014, me lembro, foi na Copa do Mundo, a gente foi fazer um prático lá no Rio, né? Então eu tive um privilégio junto com a equipe de entregar Bíblia. Tem um projeto da Jocum que trabalha com a igreja, que se chama Uma Bíblia em Cada Casa. Então a gente foi no Boré, acho que o Boré é um dos... A favela do Boré. A favela do Boré. E aí quando chegamos lá, a gente dividiu essa equipe, e nesse tempo eu estava solteiro. Meu sonho sempre foi vir no Brasil, morar no Brasil, né? Agora, como a gente como estrangeiro, quando falam de... Hoje em dia não se chama assim de favela, né? Tem outro nome. É a comunidade. Comunidade. Então, o meu sonho era conhecer esse lugar. Porque sendo estrangeiro, chega essas notícias, né? Quando tu assiste na TV, quando tu é estrangeiro. Quando eu tive o privilégio de entregar Bíblia, saí com uma equipe, um deles era um encarregado do projeto, né? Então, começamos a subir, eu comecei a subir para o entremédio dos lugares ali, subindo, entregando Bíblia, e fui lá para cima. E aí eu me lembro que o rapaz que estava encarregado me chamava, né? Eu estava lá em cima entregando Bíblia, e eu apaixonado, cumprindo um dos meus sonhos, né? E ainda assim entregando Bíblia. Então, que, digamos, está no campo missionário, estamos no lucro, né? Isso. E aí o rapaz me chamava, chileno. É fazer o que eu amo, né? Chileno, vem cá. Eu estava lá em cima, esperei ele, falei, o que foi? Eu falei, não, mano, para. Tu não pode chegar e subir para cima. Tem lugar que não conhece, pode te dar um tiro. Claro. Aí eu falei, se me dá um tiro, eu estou no lucro. Porque meu sonho é estar aqui. Meu sonho é morrer na mão pregando o evangelho. Se eu estou pregando o evangelho, entregando uma Bíblia, eu já estou no lucro. Então pode me dar um tiro se o cara querer me dar, porque eu já vou para o céu. Então isso foi uma forma marcante quando vim para cá também e trabalhar. De repente, até os guris não subiram lá em cima, subi sozinho para puxar o barro. Eu jogava do terceiro andar para baixo e caía o barro lá. E os guris limpavam, porque ele tinha medo, né? Poderia ter sido algo muito perigoso, né? Claro. Mas eu pensei, cara, não é tentar contra Deus, mas se a gente saber que existe uma possibilidade de poder ajudar outra pessoa, é uma paixão que a gente tem, que justamente a gente conseguiu ser uma ponte para muita gente poder vir até cá, né? Eu nem sabia que eram 170, 180 missionários que vieram, glória a Deus por isso, né? Mas não precisamos ter os missionários, como também o Daval falava, que
não precisamente missionário, foi o irmão da igreja também que vieram ajudar. Sim. Então consegui poder ter sido ponte, né, para vir para este lugar e abençoar através da nossa vida o nosso serviço humano, né? Amém. Bom, gente, maravilha. Eu quero agradecer hoje o Dalvan, o Júlio, o Eduardo, por estarem aqui, por prestarem esse depoimento desses momentos. A gente tinha muita coisa para falar, né? Aí, se for deixar, podcast aqui ia ter 4 horas ininterrupta ainda. Mas eu agradeço vocês ter vindo lá de Passo Fundo, e agora dia 14 de março nós estaremos reunidos de novo, novamente ali para a gente fazer as honrarias, pessoas que nos ajudaram, ao Brasil que mandou todos os mantimentos, o Brasil, a igreja brasileira foi muito importante, as instituições cristãs foram importantes, né? Grupos ali que foram, né? Daqui um pouco nós vamos receber aqui o pessoal dos Insanos ali também que ajudou a gente, né? Então foi algo tremendo aí, então que a gente possa estar junto sempre, né? Porque a gente sabe que não foi a primeira nem vai ser a última, e a gente sabe que um dia isso volta, e a gente tem que estar preparado para isso, criar resiliências, criar um ponto de, né, de contenção para isso tudo, tentar diminuir um pouco mais esse impacto que a gente passou aí. E a Morada Comum tem esse objetivo da gente poder trabalhar agora em cima disso, não parar esse diálogo, para conversar com pessoas que vieram aqui, que tiveram experiência, e contar de fatos que são verdadeiros, reais, né? Isso aqui não é um fato de Hollywood, não é uma história de Hollywood, é uma história real que nós vivemos, que parecia muito, né, com uma obra de Hollywood, mas foi um momento bem complicado para nós todos. E louvado seja Deus que a gente é brasileiro, que a gente é cristão, e que tem pessoas resilientes, pessoas que trabalham muito, que fazem sua parte. Eu quero agora, em nome da Morada Comum, em nome do Vale do Taquari, desse povo, agradecer a Jocum, agradecer o nosso líder aí, o Dalvan, Júlio, Eduardo e todos vocês que estiveram aí nos ajudando. Amém? Então eu queria deixar agora uma palavra para o nosso líder, para você falar naquela câmera ali, que você pode falar com o povo e fazer as suas considerações finais aí. Nosso agradecimento também, né? Primeiramente ao Senhor, né, que nos permite viver e servir a Ele, né? Que é sobre Ele, sobre o que Ele, né, fez no Taquari, o que Ele está fazendo, né, por meio da sua igreja. Então a travessia está chegando, né? Sábado que vem a gente vai vir com uma equipe também para cá, vamos estar juntos, vamos continuar servindo, né? O Senhor nos colocou na terra para governar a terra, né? Para servir aos nossos irmãos. E a gente está junto aqui, aposto a gente está junto com vocês. Sempre que possível estaremos presentes, né? Estaremos unidos nessa causa que é para o reino, né? Para esse reino, o reino de Deus. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado. Deus abençoe e que você possa sempre estar acompanhando, seguir nossa página aí. E Deus derrame graça sobre todos. Obrigado. Beijo no coração.